capítulo 17 e o versículo 9. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 9 diz assim: Dispõe-te e vai a Sarepta. Baixa mais esse microfone. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Estamos no final de uma campanha quebra da maldição na família. E aí, eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, olha a palavra que eu vou levar para a tua igreja nessa noite, nesse dia, porque, irmãos, uma responsabilidade muito grande está nesse lugar. Porque aqui nós estamos diretamente falando com a noiva do Cordeiro. E para falar com a noiva do Cordeiro tem que ter cuidado, que a noiva do Cordeiro, ela é preciosa. A noiva do Cordeiro, ela é algo de muito precioso para o noivo, Jesus. Temos que ter muito cuidado quando formos nos dirigirmos à noiva do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que esse homem de Deus, Elias, ele vivia numa região onde haviam outros profetas. Mas Elias sempre foi aquele profeta de coragem, aquele profeta que ele não mediu palavras e não mediu também esforço para quando o Senhor dissesse: vai, Elias, faz. E ele fazia. Ele não temia. E uma certa vez ele ficou muito enfurecido com o rei Acabe. E ele disse para o rei Acabe, porque Acabe era um rei que ele adorava outros deuses. E ali tinham vários profetas que adoravam a Baal. E Elias, ele disse: sobre a minha palavra. Elias falou assim, a minha, se você olhar na Bíblia, ele diz assim: segundo a minha palavra, não haverá nesses anos chuva e nem orvalho sobre essa terra. Por que Elias, ele disse aquilo segundo a minha palavra? Ele podia ter dito segundo a palavra de Deus, mas ele disse segundo a minha palavra. Por quê? Porque Elias sabia da intimidade, da comunhão que ele tinha com o Senhor. Então, se ele dissesse, é porque ele já sabia que ele podia falar. Ele tinha convicção de suas palavras. E ele não era precipitado, mas ele era uma pessoa também que não perdia as oportunidades. Nós, igreja do Senhor, nós não podemos perdermos as oportunidades de falarmos do Senhor, de profetizarmos bênçãos para alguém. Nós não podemos nos omitir disso. É o papel da igreja do Senhor. E Elias, aquele homem, quando ele falou essa palavra, a Bíblia diz que Deus simplesmente selou a palavra de Elias, e sobre a terra não houve chuva e nem orvalho. E o Senhor, como é conhecedor de todas as coisas, disse para Elias: Elias, você vai fugir dessa região. Você vai fugir e você vai a uma outra região, e lá eu vou te mandar para uma casa de uma viúva, que ela, de uma mulher, que ela vai cuidar de você, de uma viúva. Eu acredito, irmãos, que Elias talvez tenha pensado assim: o Senhor vai me mandar na casa de uma viúva rica, para me dar comida, para me dar vestir, para me dar calçado, porque durante esse tempo a seca ia trazer muitos prejuízos àquela região. Então aquelas pessoas não tinham como ter dinheiro, porque todos os seus pertences, os seus bens iam ser consumidos naquela seca. E Elias foi, o Senhor falou e ele foi. E quando ele chega lá na casa da viúva, que ele para, que o Senhor diz: Elias, para aí, a viúva é essa aí. Para aí, Elias. Ele tinha uma
uma intimidade tremenda com o Senhor. E quando Elias para, ele vê o que, irmãos? Uma viúva catando cavacos. Você sabe o que é isso? Um pedacinho de madeira que sobrou, um pedacinho de casca de pau. Ela estava catando. E ele olhou para ela e pediu água. E ela saiu, olha, num tempo de seca. Elias vai pedir água a uma viúva. E ele vai e pede água à viúva. E a viúva vai para pegar água para ele. E Elias diz assim, quando a mulher está saindo: olha, mulher, traz também um punhado de pão na tua mão, para que eu possa me alimentar. Elias tinha caminhado, irmãos, e ele estava com fome. Ele tinha caminhado em meio àquele deserto, então ele estava sentindo fome. E ele pedia aquele bocado de pão, aquele punhado de pão. E a mulher se voltou para ele e ela disse: olha, eu não tenho nada na minha casa, a não ser um punhadinho. Você sabia o que é, irmão? Eu lendo numa história da Bíblia, num outro livro, não era uma xícara de farinha, era um punhadinho que não dava uma xícara. Eu só tenho um punhadinho de farinha e vou fazer um bolo para mim comer com meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. É só isso que nós temos. E Elias olhou para ela e disse: vai e faz assim como tu disseste o bolo, mas primeiro você faz um pequenininho para mim. Você traz um bolo pequenininho para mim, e depois você vai e faz o resto para você e para o seu filho, porque na sua panela não vai mais faltar farinha, não vai mais cessar farinha. E aquela mulher, ela disse: segundo a palavra do teu Deus, do teu Deus, eu vou fazer assim como você está me mandando. Você sabe, irmãos, quando essa mulher disse segundo a palavra do teu Deus, aquela mulher não conhecia o Deus de Elias. Porque se ela conhecesse o Deus de Elias, ela tinha dito segundo a palavra do meu Deus. Mas ela não falou desse jeito. A confiança dela foi em Elias, a fé dela foi em Elias. E ela disse: segundo a palavra do teu Deus, eu farei esse bolo para você. E essa mulher foi lá, em obediência à palavra de Deus, em obediência à palavra do profeta. Aleluia. E ela chegando lá, ela pega aquele punhadinho de farinha e ela faz o bolo para o servo de Deus. Você sabe o que eu entendo disso? É que nós, muitas vezes, nós fechamos a mão para a obra do Senhor, ou para ajudar alguém. Por quê? Porque nós temos tão pouco, e nós não queremos dividir aquele pouco que nós temos. Mas quando nós fechamos a mão, irmãos, para nós darmos, a nossa mão também fica fechada para receber. E o nosso Deus, Ele quer que a gente seja assim, que a gente abra a mão e a gente ajude, e a gente faça, e a gente abençoe, e a gente faça na obra dele. E aí o que acontece? Aquela mulher chega e diz assim: está aqui, profeta, o seu bolo. Eu entendo assim, a Bíblia diz que ela falou assim: não, mas eu tenho todo o direito de pensar assim, porque foi eu que li a Bíblia. Eu li aqui a palavra, você imagina de um jeito, eu imagino de outro. E eu vejo aquela mulher chegando com aquele bolo pequenininho e diz assim: você mandou fazer, eu fiz, está aqui, a obediência a você, eu fiz, mas eu não tenho mais nada. E o profeta diz: vamos lá para ver se você não tem. E quando aquela mulher chega lá, irmãos, aquela mão cheia de farinha que não dava uma xícara, agora a panela estava cheia, a panela estava cheia, a panela estava cheia, e a mulher começou a fazer bolo. E agora a mulher não fazia mais bolo para ela e para o filho. A mulher tornou-se uma pequena empresária de bolos. Ela fazia bolos e vendia, porque não faltou mais farinha na panela. Quando você abençoa alguém, ele quer colocar na sua mente e no seu coração que aquilo que você fez não valeu a pena, não valeu de nada. E o que acontece? O filho dessa mulher
adoeceu. E ele adoeceu e morreu. E Elias volta lá na casa da mulher e o filho da mulher está morto. E a mulher olha para ele e diz assim: você quis trazer sobre a minha memória os meus pecados, Elias? Por que você agora permitiu que o meu filho, teu Deus, levasse o meu filho? E ele simplesmente, ele pega aquele menino e ele leva para o seu quarto e ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor. E depois ele se debruça sobre o menino e o fôlego de vida volta. E ele volta com o filho e entrega à mãe. Por quê? Porque agora aquela mulher, veja bem, ela antes, ela não tinha fé. Ela não tinha confiança. Essa mulher estava desesperada. Essa mulher estava com seus dias contados à morte. Igreja, eu não sei qual o problema que você hoje está passando, enfrentando a luta. Quando nós falamos de prosperidade na família, de quebras de maldição, nós entendemos assim que hoje nós moramos no barraco, amanhã nós vamos estar morando numa mansão. Hoje nós estamos andando de bicicleta, amanhã nós estamos andando de carro zero. Eu te digo que não é isso não. Isso aí são o que vão te seguir. Mas você sabe o que é a verdadeira prosperidade e a verdadeira quebra de maldição? É quando você tem dentro de você o Espírito Santo. É quando você fala e se cumpre o que você fala. Isso é quebra de maldição da família. Quando você tem seus filhos na casa do Senhor, quando você tem seu esposo ou sua esposa na casa do Senhor, servindo ao Senhor, quando o seu lar está envolvido com o Senhor, isso é uma quebra de maldição. Isso é uma prosperidade na família. Quando você olha para uma pessoa enferma e você diz assim: sai enfermidade no nome de Jesus. Isso é prosperidade e quebra de maldição. Quando você chega num atribulado e você diz assim: sai tribulação e paz reina nesse lar. Isso é quebra de maldição. E essa mulher, ela viu o primeiro milagre acontecer da farinha. Veja bem, Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Se na tua botija está faltando farinha, se na tua despensa está faltando arroz, café, açúcar, carne, sal, sabão, não se preocupa não. Estende a tua mão. Se tem só um pouquinho, pega aquele pouquinho e apresenta ao Senhor. Diz para ele: Senhor, olha, eu só tenho isso aqui, Senhor. Estou igual aquela viúva, Deus. Eu só tenho isso aqui, meu decaster. Mas eu creio que tu pode enterrar, multiplicar. Tu pode fazer com que eu venha ser amanachô, ser abençoado através deste pouco que eu tenho. Mas, Senhor, mesmo eu tendo esse pouco, o meu irmão está também sem nada, eu vou dividir com ele. Descer sobre a sua vida, descer sobre a sua casa, descer sobre a sua família. Porque muitas vezes, irmãos, eu costumo dizer isso. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus todos os dias e nós não somos convertidos. E o Senhor quer de nós uma perfeita conversão com Ele. O Senhor quer de nós comunhão. O Senhor quer de nós intimidade. Eu fico vendo aqui quando aquela outra viúva, mulher dos filhos, dos filhos dos profetas, ela também ficou viúva e o credor veio pegar os seus filhos para levar, para pagar a dívida. E aquela mulher, quando ela viu o profeta Eliseu, ela estava chorando, irmãos. E Eliseu perguntou para ela: mulher, o que é que você tem? Qual é o teu problema, mulher? E ela disse para ele: olha, meu marido morreu, tinha uma dívida, não pôde pagar, e agora o que eu tenho é só a dívida e meus 2 filhos, mas o credor está vindo levar os meus 2 filhos, que é o de mais importante que eu tenho. O credor, ele fica todos os dias tentando levar de você o que você tem de mais importante. O credor é o diabo, o credor é o mundo, e ele fica querendo cobrar uma dívida que já foi paga. Uma dívida que Jesus já pagou.
isso. Mas Deus manda te dizer nesta noite, minha amada, que Ele já pagou a tua dívida. Ele pagou a tua dívida. O credor está querendo levar o que você tem de mais importante. Sabe o que é mais importante na tua vida? É a paz, é a comunhão. Manai estaravaçu. O que você tem de mais importante, amada e amado, é a comunhão que você tem com o Senhor. E Ele quer levar o que você tem de mais importante. Aí Ele começa a ferir a tua mulher, porque você não suporta ver tua esposa ferida. Ele começa a ferir o teu esposo, porque você também não consegue ver o teu esposo ferido. E Ele quer ferir os teus filhos, porque é dádiva de Deus na tua vida. Rouba, sudecanta. Mas o Senhor é aquele que paga a nossa dívida. E aí Eliseu olha para a mulher e diz assim: mulher, o que é que você tem em casa, hein? O que é que você tem em casa? Irmãos, quando nós perguntamos a alguém o que é que você tem, quando alguém está passando por luta, por aflição, tribulação e angústia, a primeira coisa que ela ou ele diz é: eu não tenho nada. Porque essa viúva falou: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas de repente, ela lembrou. Ela disse assim: olha, você vê que ela diz: eu tenho só uma botija com um pouquinho de azeite. Alava, sumanaia. Eu tenho só uma botija com um pouquinho de azeite. É só um pouquinho de azeite. Mas essa mulher também, ela falou: o meu marido, ele foi fiel ao teu Deus. Oh, glória a Deus. Veja o preço da fidelidade. Esse homem foi fiel a Deus. Mas naquele tempo, irmãos, esse povo, eles viviam num regime que eles tinham que fazer dívida, mesmo que eles não quisessem, porque eles faziam a dívida e ficavam trabalhando como escravos. Então eles eram obrigados a fazer dívida. Hoje nós não somos obrigados a fazer as dívidas, mas antes era. E esse homem, ele morreu. E quando Eliseu pergunta para ela o que ela tem, ela diz: eu tenho um pouco de azeite na botija. E Eliseu diz assim: olha, mulher, chama teus filhos, manda ir lá nos vizinhos e pede vaso emprestado. Entra no teu quarto com teus filhos e ora ao Senhor. Manai, Sharai, Decácio, Manai. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. E quando aquela mulher mandou os filhos procurar as vasilhas, veja o que é o preço da comunhão. Você não é para ter comunhão, não é só com o seu Deus, não. Você é para ter comunhão com o seu Deus, é para ter comunhão com a igreja, é para ter comunhão com a tua família, seja crente ou descrente, é para ter comunhão com o teu vizinho, seja ele ímpio ou não. Sabe por quê? Porque um dia você vai precisar dele. E essa mulher precisou dos vizinhos, e ela mandou. Se ela tivesse inimizade, não tinha conseguido as vasilhas emprestadas. Mas aí, quando chegou muitas vasilhas, e tem mais, e eram vazias. Nessa noite, se você estiver aqui vazio, o Senhor vai te encher. Mas é só se estiver vazio. Se estiver vazio do ódio, da tristeza, da mágoa, da mentira, na raça, do adultério, Ele vai começar a te encher. Um pouquinho só de azeite. Aquela mulher, quando ela orava, o azeite ia aumentando, aumentando, aumentando. E na proporção que ia aumentando, ela ia derramando nas vasilhas. Aquelas vasilhas que estavam vazias. E aí começou a encher, e começou a encher. E encheu todas as vasilhas. E ela chegou para o homem de Deus e disse: todas as vasilhas estão cheias. O que eu vou fazer? Eles não tem mais nenhuma vazia. Irmãos, quando não tiver mais crente vazio, o Espírito Santo não está mais na igreja trabalhando. Ele só vai trabalhar até o dia que tiver vasos vazios. Nem que seja um, mas ele vai começar, ele vai continuar trabalhando e derramando azeite. Um só, ele vai continuar trabalhando e derramando
azeite. E diz a palavra de Deus que essa mulher, quando ela chega ao homem de Deus e ela pergunta: o que eu vou fazer agora? Ele disse: olha, mulher, não tem mais, então o azeite vai cessar e você vai pegar esse azeite, você vai vender, você vai pagar a sua dívida e o resto você vai viver com seus filhos para sempre. E você viver vai ter azeite. E o azeite daquela mulher até hoje está jorrando aqui. Até hoje ele não parou de jorrar. Ele está ainda até hoje jorrando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele requer isso de nós. O Senhor requer de nós, irmãos, intimidade com Ele. O Senhor requer da sua igreja compromisso com tudo que você vai fazer na casa do Senhor. Seja você o zelador, o porteiro, o pregador, o cantor. Você precisa ter esse compromisso com Deus. Você precisa ser fiel ao seu Deus. Irmãos, eu nunca penso que eu sou fiel ao meu pastor, ao meu dirigente, ao meu líder. Não. Eu sempre sei que quando eu estou obedecendo a minha liderança, eu estou sendo fiel ao meu Deus. Eu estou obedecendo ao meu Deus. E eu não gosto de recuar. Uma vez, eu havia prometido ao Senhor que eu nunca ia dar um não para pregar a palavra dele. E uma vez eu estava em Brasília, eu estava congregando na Assembleia de Deus Missão. Hoje eu congrego na Igreja de Deus Visão de Águia. E eu estava ali e o dirigente do culto de libertação, ele me fez um convite no domingo para me ser a preletora da quinta próxima. E eu tinha marcado compromisso já para essa quinta-feira. Então eu disse para ele que não podia, porque eu já tinha um compromisso, tinha agendado, realmente eu tinha agendado com a minha cunhada para ir para a casa dela. E o que aconteceu? Eu fui para casa, mas eu fiquei triste com aquilo, mas eu já tinha dado a minha palavra e ele conseguiu uma outra pessoa. E quando foi na quinta-feira, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui acometida por uma enfermidade. E eu passei o dia todinho de cama, não conseguia nem ouvir ninguém pisar no quarto, com muita dor de cabeça. O meu corpo todo parecia que estava moído de pancadas, doía tudo. E eu fiquei o dia e a noite de cama. E quando foi na madrugada, o Senhor foi e falou comigo e disse: você quebrou o seu pacto comigo. Você disse que não recuaria, você recuou. E eu pedi perdão ao Senhor. E eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu sei que é falha minha. E quando eu cheguei no culto, eu pedi a oportunidade, que eu não peço oportunidade. E eu pedi a oportunidade. E eu disse: irmãos, você não recua nunca quando o Senhor te chamar, porque Ele cobra de você. Se você fizer um pacto com Ele, cumpre, porque Ele não é homem, Ele é Deus. O Senhor é Deus. E esse Deus, Ele está aqui. Uma igreja, irmão, simples, poucos crentes, mas todos esses crentes que estão aqui têm valor grande, que ouro, prata, nada da vida e do mundo paga, porque foi pago com o sangue de Cristo na cruz. Foi pago com o sangue de Cristo na cruz. Então, irmãos, quer ser abençoado por Deus? Quer que a maldição seja quebrada dos teus negócios, da tua casa, da tua família? Ser fiel ao Senhor. E você pode dizer assim para mim: irmã, mas eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho sido fiel com os meus dízimos. E aí eu digo para você que fidelidade não é só no dízimo, não, irmãos. Às vezes nós achamos que ser fiel ao Senhor é só no dízimo. E não é. Irmãos, quando nós falamos de dízimo, nós entendemos só dinheiro. Na verdade, você tem que dar, viu, seu livro de dinheiro. É uma obrigação do cristão. Mas eu quero falar para você que dízimo também é das suas horas, do seu tempo.
Será que você dizima para o Senhor pelo menos 1 hora por dia? Você dizima isso? Não estou falando dessas 2 horas que nós estamos aqui, não, porque isso aí é uma regra que nós não queremos quebrar, não é verdade? Eu estou falando daquele momento que você passa o dia na sua casa, ou passa o dia no seu trabalho, mas eu estou trabalhando, eu não posso falar com o Senhor? Pode sim. Você pode conversar com Deus. Você pode tirar um momento para o Senhor. Até quando você entra no banheiro, você pode dizimar para o Senhor o seu tempo. Em adoração, em louvor. Dá glória a Deus com força. Diz para Jesus o quanto Ele é bom. Diz para Ele o quanto você o ama. Diz para Ele o quanto Ele é importante na tua vida. Glória a Deus. Diz para Ele que você é apaixonado e apaixonada por Ele. Diz para Ele que você é apaixonada. Apaixonado por Ele. Quando você tem paixão por alguém, arde dentro de você uma chama. Você é apaixonado por uma mulher, ou uma mulher apaixonada por um homem, a chama arde dentro da gente, não é verdade? Arde dentro da gente, a gente quer estar sempre perto, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer estar perto, porque é paixão. Então Jesus, seja apaixonado por Ele, irmãos. Acende essa chama. Acende essa chama dentro de você da paixão por Cristo, por Jesus. Diz para Ele que você não sabe mais viver sem Ele. Diz para Ele que a sua vida não tem mais sentido sem Ele. Começa a falar assim para Ele e Ele vai ficar alegre com você. Ele vai ficar feliz com você. Irmãos, todos os dias eu digo para Jesus que eu sou apaixonada por Ele. Jesus, eu tenho paixão por você. Jesus, eu tenho paixão por você. Eu te amo. Ele tem feito tanto por mim, irmãos. Ele tem feito tanto por mim. Que o Senhor, quando nos levou ali até Brasília, eu deixei meu trabalho, deixei minha casa própria, deixei tudo por amor a Cristo. E nós fomos ali a uma missão que nós não sabíamos o que era. E quando nós chegamos, fomos apresentados a uma igreja. O meu esposo já estava nessa igreja, que ele já tinha ido na frente. E quando eu cheguei lá, eu vi um povo tudo diferente. Não usava saia, calça comprida, tudo pintado, e brinco. E eu cheguei, assustei, e eu disse: Jesus, eu não vou ficar nessa igreja, eu não vou ficar aqui. E ajoelhei lá e orei. Aí Jesus disse: você vai ficar aqui, porque eu te trouxe para cá, e esse povo é o meu povo, e você vai ficar aqui. E você agora vai dizer não para Ele? Você fica, ou obedece ou morre. E aí eu fiquei lá. Meu esposo: você gostou? Ele disse: gostei. E aqui que nós vamos ficar. E ficamos lá, e eu disse: aí de Jesus, o Senhor mandou me entregar um recado para o pastor presbiteriano. E eu disse: não vou falar, Jesus, isso na quinta-feira. Fui no domingo, o Senhor mandou o mesmo recado. Eu disse: não vou falar, Jesus. Quando foi na segunda-feira, o pastor foi na minha casa me visitar e disse assim: entrega o recado que Jesus mandou me entregar. Lá vai charar na casa dele. Entrega o recado que Jesus mandou você me entregar. E quando eu entreguei o recado, o pastor chorou. E Deus começou a usar o pastor em profecia para mim. E eu não sabia que o presbiteriano profetizava também. O pastor profetizava e pulava na missão. Aleluia! Glória a Deus. E fiquei naquela igreja, irmão. E fiquei ali e eu disse: Senhor, eu quero mais uma confirmação. Nós somos incrédulos. Eu disse: Senhor, eu quero mais uma confirmação. Mulher não prega na presbiteriana. Se eu vou ficar aqui, eu vou pregar aqui. Aleluia. E eu estava em casa e o pastor ligou para mim: Elineide, dá para você ministrar no culto de libertação? Eu digo: oh, glória a Deus, alegria de Deus, pastor. Fui lá, preguei a palavra, eu fiquei pregando quase todos os cultos, pregavam lá. E aí ele colocou na frente da intercessão, e ia lá. E aí Deus começou a fazer coisas que eu não entendia. Deus começou a me levar em lugares que quando chegava lá, o Senhor começava a mostrar os demônios, começava a mostrar as feitiçarias, e o Senhor dizia assim: tira e quebra. Irmão, não sabe o que você nunca ir na casa de uma pessoa e você chega lá e o Senhor te leva lá no quarto da pessoa e você vai, e quando chega lá tem algo na parede precioso,
E o Senhor diz assim: olha o que eu vou te mostrar. E quando eu mostrou o demônio lá, a cara do demônio, e o Senhor disse: tira. E eu tirei da parede. E quando eu fui entregar para a mulher, o Senhor disse assim: não, não entrega, quebra. E aí eu fiz chama na vassoura da calça. E quebrei essa tiveira na vassoura da calça da manaia. E aí, depois a mulher falou para mim: todo dia eu converso com o demônio. Ele senta no meu sofá, deita na minha cama e ela chama. E eu disse: mas a partir de hoje eu não vou ficar aqui. E aí começamos a expulsar, e começamos a mandar Satanás sair retirada. E aí, ele não tinha mais o que fazer, não era assim de mesmo. Ele se retirou. Se retirou não porque eu mandei, não foi por isso não. Foi porque Jesus estava naquele lugar e Jesus queria operar. Só acontece quando Jesus quer. Se Jesus quiser, acontece. Se não quiser, não acontece. E aí começou a acontecer. E eu comecei a dizer: meu Deus, Jesus me mandou para uma terra de filisteus, o que é isso? E aí estava na minha casa. E um dia aí recebi um telefonema: você precisa, nesse mesmo condomínio que você mora, fazer uma visita a uma certa senhora. Me deu o endereço da mulher e eu fui com minha esposa. Quando chegamos lá, a irmã era uma espírita. Eu não sabia que era espírita e era uma espírita. E aí lá eles tinham capeta para todo lado. E aí começamos a conversar e começamos a falar de Jesus e começamos a louvar e começamos a pregar a palavra e a orar. E a mulher começou a chorar, e ela disse: quero ser liberta, eu quero ser liberta, eu quero aceitar Jesus. E a mulher aceitou Jesus como Salvador. E nós entramos e ela disse: agora vamos pro meu quarto, porque tudo que tiver lá que não é Deus eu quero jogar fora. E a mulher jogou 3 sacos pretos de lixo, de coisas demoníacas no lixo, tirou de dentro da casa dela. E essa mulher, sabe o que aconteceu? Jesus me colocou para cuidar dela espiritualmente. Quando ela sentiu dor de cabeça, ela ligava: missionária, eu estou doente, vem aqui orar por mim. Eu ia lá, orava por ela. Aí daqui a pouco ela ligava para mim: missionária, vamos ali comigo? Aí eu ia, quando eu chegava lá, ela enchia o porta-mala de compra e levava para minha casa. Aí depois ela ia lá na loja, tirou a cama nova e mandou para minha casa. Aí tirou mais outras coisas e mandou para minha casa. E o Senhor começou a me abençoar. Porque eu não recusei de fazer a obra do Senhor. Eu fui. Vai, irmãos. Que medo, não vai. Ele está te mandando, se responsabiliza. Vai, faz aquilo que ele te manda, porque você nem eu temos poder nenhum. O poder é dele, está nas mãos dele. Você e eu somos instrumentos do Senhor. Vai, faz a obra do Senhor e vê o que ele vai fazer na tua vida. E essa é a quebra da maldição.